amigos, tudo bem? Dando continuidade nas aulas sobre projeto de equipamento multi-split Samsung, hoje eu vou trazer a segunda aula, onde iremos abordar as questões de acessórios para os equipamentos multi, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham nesse vídeo, vocês deixem nos comentários que eu responderei a todos, tá? Agora, antes de iniciarmos aqui, eu vou explicar a vocês como é que vocês farão download desse aplicativo. Também deixarei na descrição do link do vídeo o link para ser feito o download, tá? A gente entra no site aqui Samsung Climatiza, tá? Pesquisar no Google vai aparecer, acho que logo o primeiro link. Vocês vêm aqui em Downloads e Manuais, tá? Ao seu lado esquerdo, Downloads e Manuais, você clica em Acessar. E aqui você vai encontrar uma lista de manuais de produtos Samsung, tá? Logo na última linha, praticamente, nas últimas, temos aqui o software DVM Pro 64 bits e o 32 bits, que de acordo com o modelo do seu computador operacional vocês baixam e instalam, ok? Depois de baixado e instalado, quando iniciarmos o software, ele vai ter essa aparência aqui, onde temos duas opções: Sales, que é vendas, e CAD, tá? Para projetos em AutoCAD. No nosso caso aqui é modo vendas, nós clicamos em Sales. O software leva alguns segundos para ser inicializado, coisa de 10, 20 segundos, dependendo do processamento do computador. Pronto. Ao iniciarmos o software, ele vai ter essa aparência aqui, onde antes de iniciarmos o projeto, nós temos que fazer algumas alterações. Primeiro, o país onde nós estamos realizando o projeto, no nosso caso Brasil, já vem marcado aqui quando instalamos o software, tá? Damos OK. Os prefixos, que são as tags que nós colocaremos para a unidade externa e unidade interna, isso daqui é opcional, cada instalador coloca a abreviação que quiser. No meu caso eu coloco COND para condensadora, que é a unidade externa, e EVAP para unidade evaporadora, mas se você quiser colocar, por exemplo, o nome completo, é opcional, tá? Eu trabalho com resumo de EVAP e COND. Dá em OK para salvar. E as unidades de trabalho, né? No caso, comprimento de tubulação, capacidade do equipamento, no caso aqui é BTU, mas se você quiser colocar em quilowatts, só você marcar. No meu caso eu trabalho com BTU horas. Área, unidade é metro quadrado, volume, metro cúbico, enfim. Aqui vocês fazem um ajuste de acordo com a facilidade que vocês têm de trabalhar com as unidades, ok? Feito isso, nós vemos aqui ao lado esquerdo superior, em novo, clicamos. E aqui vamos colocar as informações do projeto, tá? É uma área do projeto que não é obrigatório, tá? Mas por uma questão de organização do projeto, eu acho interessante sempre preencher. Eu vou colocar o nome aqui de projeto residencial, tá? Aqui informações do cliente, você coloca os dados do seu cliente. Informações do projetista, colocar os seus dados ou os dados da sua empresa. E condição do projeto é a cidade onde você está realizando. No meu caso aqui é Salvador. Porém, caso não tenha cidade onde você está realizando o projeto, você coloca uma cidade que tem uma característica próxima. Por exemplo, da região norte, nós temos aqui Belém. Caso você seja vamos supor, do Acre e não tenha, então você tem a opção de colocar aqui ou Manaus ou Belém, que são cidades da região norte, tá? No meu caso é Salvador, eu tenho essa opção. Se não tivesse, trabalharia certamente com Recife ou com Fortaleza. E aqui tem as informações de temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, bem como a umidade. Caso seja acima ou abaixo essas informações, você clica aqui e digita o valor de temperatura do ambiente, ok? Feito tudo isso, feito o preenchimento, nós damos aqui OK. Logo quando damos OK, o software vai ter agora essa aparência, tá? Cada uma tem uma função. Ao meu lado esquerdo, onde está a seta do mouse, são os tipos de unidade interna. Logo abaixo, nós temos aqui os modelos e capacidades quando clicamos no tipo de unidade, se é unidade cassete, se é unidade teto, enfim.
Nessa área do meio indoor list é onde colocaremos o nome dos ambientes, a carga térmica total, carga térmica sensível do projeto, tá? Outdoor list é onde nós vamos inserir a unidade condensadora e gestão do edifício é onde é que nós vamos distribuir evaporadoras e condensadoras, tá? Logo acima dessa área de unidades internas, nós temos aqui o tipo de sistema da Samsung que nós iremos trabalhar. No caso, nós temos VRF, nós temos FJM, que é o nosso caso, multi-split. Nós temos Single, que é o equipamento 1 para 1. ERV, que são ventiladores recuperadores de energia. EHS, que são bombas de aquecimento de água. E chiller, tá? O nosso caso aqui é FJM, para o nosso projeto, que é multi-split. Nós clicamos, selecionamos FJM. E logo aqui teremos os tipos de unidade interna, tá? Nós temos cassete, duto e highwall, ok? Para iniciarmos aqui, nós vamos trabalhar em cima desse pequeno projeto residencial que eu montei, tá? Uma sala de jantar com a unidade cassete de 4 vias do tipo Windfree. A suíte do casal nós vamos trabalhar com equipamento duto Slim. E o quarto de hóspedes um equipamento cassete de uma via Windfree, tá? São um pequeno projeto. E nós vamos colocar essas informações aqui no software, tá? Como é que nós fazemos isso? Primeiro nós temos que colocar o nome do ambiente. Aqui onde tem o nome, logo abaixo nós temos uma linha em cinza. Para habilitarmos a edição do nome, eu posso dar um clique duplo, tá? Ou eu posso dar o Enter. Ele vai habilitar a edição do nome. No nosso caso aqui, nosso primeiro ambiente vai ser a sala de jantar. Para salvar, eu dou Enter. E ele automaticamente já habilita a linha abaixo, tá? O segundo ambiente vai ser a suíte do casal. Do Enter novamente. Ele já habilita a linha abaixo. E colocamos aqui o quarto de hóspedes, tá? De hóspedes. Pronto. Do Enter. E já habilitou a linha abaixo. No nosso caso aqui só são 3 ambientes. Então trabalharemos com esses 3. Caso eu queira habilitar a linha abaixo, ou dou o clique duplo, como eu disse, ou dou Enter para habilitar a linha para edição, tá? Capacidade necessária, nós vamos definir aqui a carga térmica total do ambiente. Se você tiver feito o cálculo de calor sensível, você pode acrescentar, e a carga térmica de aquecimento também. No nosso caso, nós vamos trabalhar apenas com a carga térmica total, tá? Que são os seguintes valores. Para a sala de jantar, definimos aqui 16.800 BTUs, tá? Voltamos aqui no software. Quando clicamos aqui é a mesma coisa. Podemos dar Enter ou dar um clique duplo, tá? Eu dei um clique duplo, vou digitar 16.800 sem o ponto, dou Enter para salvar, venho para a linha abaixo, ele não habilita a segunda linha, tá? Chegando na segunda linha, dou Enter e digito o valor da carga térmica da suíte do casal, que é de 11.200 BTUs, tá? Eu vou digitar aqui 11.200 sem ponto. E o quarto de hóspedes tem 8.100 BTUs, tá? 8.100 BTUs. Pronto. Essas aqui são as cargas térmicas totais que nós temos aqui para cada ambiente. Eu defini que na minha sala de jantar eu vou trabalhar com a unidade cassete de 4 vias com tecnologia Windfree, tá? Então nós vemos aqui no software, logo a primeira opção de unidades internas que nós temos é cassete. Nós temos cassete de uma via convencional e 4 vias, que no Brasil, creio já ser descontinuada. E nós temos o cassete de uma via e o cassete de 4 vias com tecnologia Windfree, tá? Ao selecionarmos aqui o cassete 4 vias Windfree, percebo que aparece em Model os modelos de unidades internas com uma capacidade. Perceba que ao lado do nome do modelo, nós temos a quantidade 2, 1, 3, enfim. O que seria isso? Como definimos aqui uma carga térmica total, o software não me permite eu colocar uma unidade interna subdimensionada, ou seja, para minha carga de 16.800 BTUs, eu não consigo colocar uma evaporadora de 9, tá? Você não consegue fazer isso. No mínimo, você vai conseguir de 9 colocar 2 unidades. De 12 é a mesma coisa, eu não consigo colocar uma, só consigo colocar 2. O software não me permite colocar uma. Então eu vou colocar uma de 18, que vai atender aqui
a minha carga térmica, tá? Se eu quiser saber informações, Jefferson, dessa unidade interna, como é que eu faço? É simples. Ao selecionar a unidade interna, você dá um clique duplo, tá? E vem aqui do lado direito em propriedades, do lado direito inferior, onde está aqui a seta do mouse, e clica. Perceba que todas as características aqui da unidade interna vão ser exibidas, tá? Capacidade de arrefecimento, diâmetro da tubulação da linha de líquido, diâmetro da tubulação da linha de sucção, dimensões do produto. Esse produto, por exemplo, ele tem um painel de 57,5 centímetros por 57,5 com altura de 25 centímetros, tá? Então, qualquer unidade interna que você precisar saber aqui as informações, você dá um clique duplo em cima dela, que ela vai habilitar as informações da unidade interna, tá? Eu vou clicar aqui na unidade de 18.000 e clico em ADIC, que é adicionar. Então ela já apareceu aqui na lista o modelo de 18.000 BTUs, tá? A suíte do casal nós vamos trabalhar com a unidade tipo duto Slim, tá? Nesses modelos duto nós temos aqui duas capacidades dois modelos para cada capacidade, tá? Duas de 9, duas de 12, enfim. Isso aqui são séries, modelos, tá? Atualmente o multi disponível no mercado da Samsung é o AJ, tá? E o modelo da unidade Highwall, da unidade duto, desculpa, é o NBL, tá? Se você colocar JNL e quando for mandar para revenda, certamente ele vai alterar. Mas por uma questão de ordem, eu coloco já o modelo disponível para a série do condensador, mas também vou deixar disponibilizado o catálogo do produto para vocês consultarem, tá? Então eu vou colocar na suíte do casal aqui um evaporador duto NBL, tá? De 12.000 BTUs. Eu vou adicionar. E no quarto de hóspedes eu vou colocar aqui um cassete, uma via com tecnologia Wind Free, ok? Esses modelos logo aqui abaixo, 26 e 35, eles estão com a nomenclatura em kW, tá? Não significa 26.000 nem 35.000 BTUs. Significa 2,6 kW e 3,5 kW, tá? No caso da suíte de hóspedes, a carga é de 8.100, eu vou colocar uma de 9.000 e vou adicionar. Pronto. Para cada ambiente eu já tenho aqui a minha unidade interna selecionada, tá? Nome e modelo já está aqui as unidades internas. Quando eu vou clicando, perceba que ao lado direito, por eu estar habilitado na função de propriedades, eu consigo ver as informações delas, tá? Agora nós vamos adicionar acessórios. Como é que nós vamos fazer isso? Ao clicarmos aqui em nome de cada unidade interna, eu tenho a probabilidade, eu tenho a permissão de adicionar um acessório. Eu vou começar adicionando um acessório para a suíte de casal, tá? Quando eu clico aqui na suíte de casal, eu venho aqui no canto esquerdo inferior, ao lado do nome ADIC Uni, UI, né, que é a unidade interna, eu tenho aqui acessórios. Eu clico em acessórios e perceba que vai abrir uma janela com vários itens. Deixa eu abrir um pouco mais aqui, só para melhorar a visão. Pronto. Então, para essa unidade de 12.000 BTUs, que é a unidade dutada, na suíte de casal, eu tenho todos esses acessórios disponíveis se eu quiser acrescentar na unidade interna. Quais são? Bomba de dreno, que no caso desse evaporador dutado, ele já vem de fábrica com uma bomba de dreno, mas se você quiser colocar na lista por uma questão de organização, você também pode colocar, tá? Mas de fábrica ele já vem com a bomba de dreno inclusa. Se eu quiser colocar um receptor, uma placa receptora sem fio, né, para utilizar um controle sem fio, perdão, uma placa receptora para a utilização de um controle sem fio, eu posso colocar também, é só marcar aqui ao lado. Um contato externo para adicionar funções que eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Eu posso colocar um sensor de temperatura externo e percebam que quando tem um acessório, ao lado da unidade interna fica esse símbolo de verificação laranja, tá? No caso do evaporador dutado, ele já vem com esse símbolo de verificação. Por quê? Porque a unidade dutada, de fábrica, o padrão dela é vir com um controle com fio, tá?
Perceba que já vem marcado aqui o controle com fio, o modelo MWR WH01, ok? Ele já vem com padrão para ser utilizado o controle com fio, por isso que ele já veio aqui como acessório. Percebo que se eu clicar onde está marcado, some o sinalzinho laranja que tinha aqui de acessório incluído. No meu caso, eu não vou trabalhar com um controle com fio. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um kit receiver para duto, ou seja, um receptor para unidade duto. Eu clico aqui, marquei, perceba que voltou o símbolozinho laranja. E vou colocar um controle remoto sem fio, tá? Eu vou clicar aqui e adicionei para essa unidade duto da suíte de casal um controle sem fio com uma placa receptora, ok? Para a sala de jantar, que é a unidade cassete 4 vias, perceba que também eu tenho acessório disponível, tá? O painel já vem de fábrica, é a mesma coisa do caso do controle e da bomba de dreno no equipamento duto, ok? Para a sala de jantar, o que eu vou fazer? Eu não vou colocar o controle sem fio. Eu vou marcar uma opção de colocar um controle com fio, tá? Eu vou colocar um controle com fio aqui para minha sala de jantar, o modelo MWR WE13. Perceba que ao marcar, apareceu o símbolozinho laranja aqui ao lado da máquina de 18. E para o quarto de hóspedes, eu vou colocar um kit Wi-Fi, tá? Multi-kit Wi-Fi. Eu vou colocar aqui na unidade do quarto, sendo que o kit Wi-Fi, ao conectar-se em uma unidade interna, automaticamente eu já consigo conectar as demais unidades internas. Eu só preciso de um, tá? Coloquei no quarto um kit Wi-Fi. Eu tenho aqui outras opções, por exemplo, bomba de dreno e o painel, como já disse, já vem de fábrica. Eu tenho um contato externo, o MIB14, eu tenho um sensor de temperatura externa, eu tenho uma sub-PCB, o que seria isso? Era uma placa adicional para incrementar outros acessórios na unidade interna. Eu posso colocar controle com fio também, controle sem fio, que também já vem incluso no equipamento, mas caso você queira alterar e vir com o controle com fio, você vem marcando aqui e fala com a sua revenda que você quer o controle com fio, ok? Mas no meu caso eu vou trabalhar aqui com um kit Wi-Fi e vou deixar na suíte de casal um controle sem fio por uma questão de opção mesmo, tá? Eu vou só mostrar aqui, saindo um pouco do software, alguns desses acessórios para vocês terem uma percepção. O kit Wi-Fi é esse daqui. Eu conecto a uma unidade interna e ao ser ligado eu consigo conectá-lo ao ponto de internet da residência e consigo controlar o ar-condicionado pelo smartphone, tá? Disponível tanto para multi como para VRF. Essa é a placa de contato externo MIB14. Eu adiciono ela na unidade interna, no caso da Highwall, eu tenho que colocar a sub-PCB que eu mencionei, que é a minha A00. Nas unidades cassete, teto e duto, eles já vêm com conector na placa para ser inserido. E eu posso habilitar funções como, por exemplo, colocar um sistema de economizer de um quarto, né? Que quando a pessoa retirar o cartão, a unidade interna ela vai ser desligada, né? Evitando que a máquina fique ligada com o quarto desocupado, ok? Então tem essa opção de colocar um economizador para trabalhar aqui junto com a unidade interna, através desse contato externo. Janela também, se eu colocar um sensor de janela, caso a pessoa abra a janela, o ar-condicionado ele irá desligar, tá? A placa vai desabilitar a evaporadora, evita que ela fique funcionando com a janela aberta. Controle com fio, aqui uns modelos, a gente utilizou lá o MWR WE13 para unidade cassete da sala, tá? Como uma opção de designer também, pelo formato dele ser bem interessante. Também tem o modelo touchscreen de controle com fio, que é o MWR SH11, e tem um controle mais simples, que é o SH00, tá? Algumas opções de controle. Essa daqui é a placa receptora que nós colocamos para a unidade duto, ok? Eu posso usar aqui um controle sem fio, que vai ser o nosso caso lá.
E aqui é o sensor de temperatura externo, caso eu queira trabalhar com o sensor fora da unidade interna, não é? Geralmente quando trabalhamos com o pé direito muito elevado. Então, são alguns acessórios disponíveis para o multi, tá? Eu poderia trabalhar apenas com o kit Wi-Fi para controlar todas as unidades internas, mas eu coloquei aqui por uma questão de customização, controle com fio no cassete de 4 vias e um controle sem fio para a unidade duto. Ao ser feito isso, eu vou sair aqui de propriedades, vou vir para gestão de edifícios, ok? Já selecionamos as internas, agora vamos selecionar a externa, tá? Para definirmos a unidade externa, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que selecionar essas 3 unidades internas. Como é que faremos isso? Temos 2 opções. Primeiro, pressionando Ctrl, e eu vou clicando aqui nas unidades, elas vão sendo marcadas, tá? Se eu clicar em pressionar Ctrl e vir clicando, eu marco todas elas. Ou eu clico apenas em uma, pressiono Shift e clico na última. Perceba que eu seleciono todas. Ao ser todas selecionadas, eu clico e seguro com o mouse. Arrasto o mouse aqui, faço esse movimento para Author List. Percebo que o ícone ao lado do cursor do mouse apareceu com o símbolo positivo e solto. Só para estar carregando aqui a opção de unidade externa. Pronto. Ele vai abrir essa opção aqui de unidade externa, tá? Ao ser aberta essa opção, galera, o que acontece? Nós vamos definir aqui a unidade externa que iremos trabalhar, ok? O software já me dá a opção com 100% de simultaneidade, ou seja, eu tenho 38.500 BTUs de carga térmica de unidades internas, ok? E ele está me dando um condensador que trabalhe dentro dessa carga térmica, ok? Superior, no meu caso aqui, a 38.500, que eu tenho essas opções AJ125 e 140, que são modelos. Esse TXJ é um modelo 2020, tá? É um modelo mais recente. Eu não vou trabalhar com ele, eu vou trabalhar com o modelo que nós temos atualmente no mercado, que é o AJ, ok? E eu quero explorar um pouco a minha simultaneidade, eu não quero trabalhar com 100%, porque o equipamento ele me permite 177%, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui onde tem índice de combinado, clico para cima e aumento para 110. Perceba que ao aumentar minha simultaneidade, ele já me deu uma outra opção, que é a série AJ038, ok? Aonde eu vou trabalhar com a simultaneidade de 102.73, ou seja, o que significa isso, Jefferson? Esse condensador ele vai trabalhar 2.73% acima da sua capacidade nominal de 37.500 para atender 38.500 BTUs de unidade interna, ok? Isso nós temos que estudar junto com o cliente, o quê? Como é que ele vai utilizar o seu equipamento de ar-condicionado, ou seja, deixa eu voltar aqui no nosso exemplo. Como eu tenho 3 ambientes aqui, quer dizer que se eu utilizar esses 3 ao mesmo tempo, ele vai exigir do meu condensador 102.73%. Porém, a gente sabe que em uma casa é muito difícil o cliente utilizar os 3 ambientes de forma simultânea, tá? Provavelmente ele vai utilizar a sala de jantar primeiro. Quando vai dormir, ele vai desligar aqui, vai para a suíte dele, vai ligar o ar-condicionado e o quarto de hóspedes só vai ser utilizado quando tiver hóspedes. Então, eu consigo explorar essa simultaneidade em raras opções, em raros momentos de uso, tá? Só se for com uma demanda muito elevada. Então isso me dá uma certa segurança de colocar uma simultaneidade maior da minha unidade condensadora. Eu vou aumentar para 120. Apareceu o modelo RJ, que é um modelo descontinuado, é um modelo mais antigo da Samsung. Acha-se ainda em revendas, porém é um modelo mais antigo. E me apareceu aqui o AJ34 com 113%, ou seja, 13% acima da sua capacidade nominal, que é 34.100, e para atender os 38.500 de unidade interna. Eu não quero esse no momento. Eu vou aumentar mais um pouco o meu índice de combinação.
e coloquei aqui 150%. Com 150%, me apareceu a opção do AJ28, tá, galera? Que tem a capacidade de 27.300, vai trabalhar 41,25% acima da capacidade dele para atender os meus 38.500. Para mim vai estar bom, porque eu sei que meu cliente ele não vai explorar toda essa simultaneidade na sua residência, ok? Então eu venho aqui, a J28, seleciono e dou OK, tá? Ao ser feito isso, eu já selecionei a minha unidade interna, eu já selecionei a minha unidade externa, e agora eu preciso saber aonde é que vai ficar cada um desses equipamentos. Aqui em gestão de edifício, galera, a gente vem clicar em editar e vai aparecer essa lista, tá? O que seria essa lista? São os ambientes que nós iremos inserir as nossas unidades internas, ok? Eu, no caso, estou trabalhando com 2 pisos, primeiro e segundo, e eu preciso adicionar esses pisos aqui. Roof é cobertura, ou seja, a localização onde eu poderia colocar o condensador. No meu caso, eu não vou colocar o meu condensador na cobertura, ok? Eu clico aqui no espaço onde tem escrito um F, tá? E digito o nome aqui, piso 1. Ao lado, em altura, é o pé direito, tá, galera? No nosso caso aqui, nós colocamos que é 2,80 m, ou seja, 2.800 milímetros. No caso aqui, o software ele inicia com 3.000 milímetros, ou seja, 3 metros. Eu vou digitar aqui 2.800. E a altura do teto, que é o entreforro, tá? O software me inicia com a opção de 1 metro. Eu vi que logo no início, o cassete de 4 vias, ele tem uma altura de 25 centímetros, tá? Nós vemos aqui em característica do produto que ele é 25 centímetros, ok? Então, só deixa eu digitar aqui de novo, piso 1, 2,8 m. Então, eu vou colocar um entreforro de 30 centímetros, tá? 300 milímetros no caso. Porém, eu sei que trabalho com 2 pisos, tá? Então, eu tenho que acrescentar mais um piso aqui. Eu venho ao lado desse asterisco, eu clico nessa área em cinza, ele já vai me habilitar uma área de adição. Aqui só a informação que o software me dá é o seguinte, para confirmar as alterações que eu fiz aqui no nome inicial do aplicativo, ok? No caso, um F, altura, como eu alterei o software, ele está me perguntando se eu tenho certeza e se eu quero continuar. Eu dou OK, tá? Então, continuo aqui, eu clico nesse asterisco ao lado, ele vai me habilitar essa área de adição e digito 2, que no caso é a quantidade de piso que nós iremos trabalhar, e dou Enter. Perceba que agora habilitou mais um piso. Eu venho aqui nele, clico onde está 2F e coloco piso 2 e coloco os mesmos caracteres de altura, 2.800, e de entreforro de 30 centímetros, tá? Eu venho aqui em Done e salvo, ok? Piso 2 e piso 1. Eu preciso agora distribuir essas evaporadoras e condensadoras nesse piso. Como é que eu faço? Eu venho aqui em evaporadoras, tá? No caso, a sala de jantar ela fica no piso 1, tá? Então eu clico e seguro onde tem o nome sala de jantar, arrasto. Perceba que o cursor do mouse ficou com aquele símbolo positivo, eu venho em piso 1 e solto. Perceba que eu consegui marcar a sala de jantar nesse piso e que aqui, ó, em Indoor List, ele ficou marcado em azul. Quer dizer que ele foi endereçado ao piso que eu quis, tá? Suíte do casal e quarto de hóspedes. Perceba que está um em cima e um no final. Eu venho, pressiono Ctrl, clico em quarto de hóspedes e clico em suíte de casal. Marquei os dois, clico seguro em um dos dois que eu marquei e jogo no piso 2. Pronto. Perceba agora que todos os ambientes eles ficaram com a letra em azul, significa que eles foram selecionados em seus pisos. Condensador é a mesma coisa, galera. Eu vou definir qual piso eu vou colocar. O condensador está no mesmo nível do piso 1. Então eu vou pegar o condensador, aqui onde está marcando Conde 1, arrasto e coloco no piso 1.
Pronto. Condensador no piso 1 junto com o evaporador da sala de jantar. E os outros dois ambientes no piso 2. Pronto. Eu consegui já distribuir o meu sistema de multi-split na minha residência. Automaticamente ao lado de unidade interna, apareceu aqui habilitado com uma verificação em verde, TBG, que é tubulação. Eu vou clicar aqui. Ok? E o software já vai me dar a distribuição aqui desse projeto, ok? Eu tenho um condensador, as evaporadoras. Percebam que ao lado, quando eu clico tanto no condensador quanto no evaporador, ele me dá as características do produto, ok? E nós vamos definir o seguinte, galera. Eu não coloquei aqui no projeto para não ficar muito poluído de imagens, tá? Mas nós vamos trabalhar aqui com 10 metros para cada infra dessa, ok? Vamos trabalhar com 10 metros para cada infra e duas curvas, ok? Perceba que eu, ao clicar nas tubulações, elas ficam em vermelho, ok? E ao meu lado direito aparece descrição TBG, tá? O que é isso? É para eu inserir as informações da tubulação. Eu vou clicar aqui na primeira tubulação, que é a cacete de 4 vias, e vem o comprimento real de tubulação, e vou digitar aqui 10 metros. Eu tenho que ter um ponto entre eles, e número de flexões 2, tá? E clico fora. Percebam aqui que automaticamente ele já marcou tubulação 10 metros e número de curva 2, tá? É só clicar em cima da tubulação, perceba que aparece. Na tubulação da suíte de casal, a mesma coisa. Eu clico, fica com o vermelho tracejado. Eu vou colocar 10 metros e duas curvas, tá? Clico fora, já salvou. Diminuo o zoom e clico aqui novamente na evaporadora cassete uma via do quarto de hóspedes. Clico na tubulação, vou colocar mais 10 metros e número de flexões agora vão ser duas também. Pronto. Coloquei o diâmetro, a quantidade de tubulação para cada ambiente. E aqui em cima nessa barra de tarefas, galera, nós temos aqui o zoom para aumentar, nós temos o zoom para diminuir e o zoom dinâmico, tá? Que é para ter a área completa do projeto. E eu vou clicar aqui em verificação, que é de simulação de sistema, onde tem esse ícone em vermelho, tá? Eu vou clicar e pronto. Ele vai me dar o resultado se eu tenho alguma restrição ou não. Como assim, Jefferson, restrição? Se eu, por acaso, extrapolar alguma informação ou alguma característica da minha instalação, o software ele vai me dar um erro. Como assim? Vamos consultar aqui o catálogo do produto, tá? Vou colocar aqui no AJ28, vou dar um zoom aqui para melhorar. Perceba o seguinte, que o AJ28, ele me permite, da unidade externa para uma unidade interna, um comprimento de 25 metros, tá? E um comprimento máximo dos 4 ambientes de até 70 metros, com desnível entre unidade externa e interna de 15, e um desnível entre internas de 7,5, tá? É a característica da minha unidade condensadora J28. Ele está me dizendo que ele suporta 70 metros de tubulação. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e colocar em vez de 10, 50 metros na evaporadora da sala de jantar e colocar mais 70 metros na tubulação da suíte do quarto do casal e vir simular o sistema, ele automaticamente vai me dar um erro. Ou seja, o software não permite que você erre. E ele vai dizer aqui todos os erros que você cometeu no seu projeto, ok? Comprimento excedente, desnível entre unidades internas, comprimento da unidade interna condensadora, ele vai te dar todo o erro que você cometeu, tá? Então o software ele não permite que você cometa erros, ok? Eu vou corrigir aqui novamente, botar 10 metros. Mais 10 metros novamente. Clico fora, ele já registrou e vou simular o sistema, ok? Para essa quantidade de tubulação, eu não preciso ter a quantidade de carga de fluido adicional. Se tivesse, apareceria aqui,
nessa letra em azul, a carga de refrigerante, né? 100 gramas, 200 gramas, enfim. Para essa quantidade não precisa. E automaticamente habilitou mais duas abas aqui, ao lado de TBG, que é o cabo elétrico, ok? Que é aonde veremos as informações específicas da parte elétrica do produto, no caso aqui em azul, a linha de comunicação, ok? Em vermelho, a parte de alimentação, é 220 monofásico. Se eu clicar aqui nessa caixa, na entrada de energia, ele vai me dar as especificações do disjuntor, né? Ele me disse que o disjuntor tem que ser de 20,75 amperes e que o cabo de alimentação dele, tá? Tem que ser suportável, que no caso é o MCA, a 18,7 amperes, tá? Ou seja, ele já me dá as especificações de disjuntor e de elétrica da minha unidade condensadora, ok? Percebam que a unidade evaporadora, ela já me marca aqui, ó, a opção de controle com fio, ok? Se eu clicar no controle com fio, e se eu quiser fazer com que esse controle com fio controle as 3 unidades internas, eu venho aqui e marco, tá vendo? Se eu quiser marcar aqui essas unidades internas, para mim selecionar o controle através de um único comando. Se a evaporadora não for compatível, o software já diz, no caso unidade duto, ela não suporta o controle WE13. Perceba que se eu marcar EVAP2, o software me diz que esse produto, essa unidade interna, ela não é compatível com o controle MWR13. Porém, se eu clicar aqui em evaporadora 3, que é o cassete de uma via, perceba que apareceu aqui, ó, R01, que é o endereço do controle com fio. Ou seja, eu posso com esse controle com fio controlar simultaneamente o cassete de 4 vias e o cassete de uma via, tá? É uma opção que vocês têm. Percebam que no final da evaporadora cassete de uma via, eu tenho aqui o kit Wi-Fi, tá? Ou seja, eu consigo controlar a minha linha de comunicação de evaporadoras com o meu kit Wi-Fi. Se eu quiser ajustar endereço, eu ajusto. É algo que não é necessário nesse vídeo, ajuste de endereço, mas se eu quiser alterar endereço de unidade interna, eu também altero quando trabalhar com controle com fio ou com qualquer tipo de automação, tá? Mas é algo que no momento não tem necessidade de abordarmos, porque todo o endereçamento aqui é automático, ok? Mas é a área que você vai ter todas as informações elétricas do seu sistema, tá? Controlador é a última aba que foi habilitada. Em controlador, galera, se você quiser adicionar um controle de automação para o multi, também tem essa opção, tá? Veja que ao lado do condensador nós temos esse quadrado, ao lado esquerdo, que ao clicarmos, ele vai me habilitar ao lado direito alguns tipos de controles e blocos de contato. No caso, se eu quiser colocar algum tipo de automação mais específica, eu tenho que colocar um bloco de contato e automação. Mas se eu quiser colocar uma automação touchscreen, por exemplo, a gente coloca aqui e seleciona o MCM A300, né? Apareceu aqui, eu clico e automaticamente ele já me habilita aqui a automação MCM A300N, tá? Se eu quiser colocar um sistema de monitoramento de consumo de energia, perceba que ao disjuntor aqui do condensador, eu tenho uma outra caixinha, eu clico, eu posso inserir aqui um altímetro eletrônico. Percebam que ele me dá essa guia em amarela para conectar com o dispositivo Samsung, que no caso é essa janela que me habilitou logo acima, que é um sistema de distribuição de energia, tá? Que é o MIN-B16. Eu vou clicar no MIN-B16, ele tem 8 portas que eu posso conectar a 8 o altímetro, tá? Perceba que ao clicar eu posso conectar aqui, ou seja, o sistema de distribuição de energia vai fazer todo o monitoramento através do altímetro eletrônico do consumo elétrico desse condensador, tá? A mesma coisa se aplica aos disjuntores da unidade interna. Eu posso colocar aqui, ó, clicar nesse ícone de unidades internas, ele vai me habilitar a inserir um altímetro. Clico nessa bolinha de extensão e perceba que ele vai me dar a sugestão de conectar com uma porta aqui do sistema de distribuição.
Eu posso utilizar a mesma porta do condensador, eu posso colocar uma outra porta, ok? Ou seja, posso fazer todo o rateio de energia aqui do multi, ok? Através do sistema de distribuição, ele gera relatório, enfim. E fazer o controle com automação touchscreen, ok? No nosso caso, nós vamos utilizar isso, não iremos. Eu clico com o botão direito e removo, tá? Vou removê-los, que eu não vou utilizar isso agora. É mais aplicável para VRF, por uma questão de custos. Feito tudo isso, eu clico aqui em simular o sistema novamente para ver se teve algum erro. O software me diz que meu sistema está ok. E agora eu preciso salvar esse projeto. Eu clico aqui em salvar. Você escolhe a pasta do computador que você queira salvar. Eu vou salvar na minha área de trabalho. Ele já apresenta o nome de projeto residencial. E vou gerar o relatório. Que relatório seria esse? Eu clico aqui em relatório, onde está o símbolo do Word. Salvo na minha área de trabalho. Você pode alterar o nome também. Vou botar projeto residencial Multis Samsung. E salvo, tá? Ele vai fazer a exportação das informações do software para esse relatório em Word. E o relatório foi concluído. Eu dou OK e posso fechar aqui o projeto. Salvar as alterações. E agora eu venho aqui na minha área de trabalho. Percebam que apareceu dois ícones aqui na minha área de trabalho, tá? Que é um ícone com o nome DVM, que esse daqui é o arquivo do software, que você deve clicar para abrir o software com as informações do seu projeto, e um arquivo em Word, tá? Esse arquivo em Word, ao clicar nesse arquivo em Word para abri-lo, ele vai conter todas as informações que nós inserimos no projeto ali no aplicativo, tá? Todas mesmo. Por exemplo, as informações das unidades internas, aonde está distribuído aqui os pisos para cada unidade interna, os controles e acessórios que a gente colocou para cada unidade também vai estar marcando aqui, tá? Informações de diâmetro de tubulação de unidade interna, unidade externa. Ele vai te dar todo o quantitativo de material que você precisa para essa instalação. Por exemplo, o tubo de 1/4 ele está me dizendo que eu preciso de 30 metros. Tubo de 3/8, 20 metros. E tubo de meia, 10 metros, tá? Ele já está me dizendo isso aqui no relatório que ele faz automaticamente. Número de flexões são 6. Eu não preciso de carga de fluido refrigerante adicional, ok? Ele também te dá um resumo aqui da distribuição de tubulação que colocou-se no software, tá? 10 metros para cada unidade interna, com 2 curvas. A parte de distribuição de energia, ele te dá aqui, ó, a corrente de operação da máquina máxima, que é de 18,7 amperes, o disjuntor que tem que ser de 20,75, o tipo de alimentação é LN, ou seja, 220 monofásico, que a unidade cassete de 4 vias ela está com controle, que a unidade cassete de uma via ela está com kit Wi-Fi. Ela te dá um resumo de especificações da unidade condensadora. Você não precisa nem procurar o manual com as características, porque o software ele já te dá essas características do condensador aqui, tá? Todas as especificações dele, bem como das unidades internas que a gente selecionou, a de 9, a de 12 e a de 18. E no final ele faz um resumo aqui, ó, de todo o produto que a gente vai precisar comprar na revenda. Ou seja, vocês pegam esse relatório e mandam para a sua revenda. Porque eles vão saber que eu vou querer um condensador de 28.000 BTUs, com um evaporador de 9, um evaporador de 18 e um de 12. Que de acessórios eu vou querer uma placa receptora MRK, que é para unidade de duto, com controle sem fio, um controle com fio e um kit Wi-Fi.
e que eu vou precisar desse quantitativo de tubulação de meia, 1/4 e 3/8 para o projeto, ok? Sem adição de fluido refrigerante. Então, feito isso, você salva e manda para sua revenda. Então é isso, galera. O vídeo ficou um pouco longo, mas espero que tenha ficado bem explicado.